Olá! A logística é uma ferramenta fundamental para qualquer empresa que queira ter sucesso nesse mercado tão competitivo e globalizado e também não só ter sucesso, como se manter nesse sucesso. Manter sucesso às vezes torna-se mais difícil do que obter o sucesso. E a logística realmente é uma ferramenta muito importante para isso. A logística, sendo considerada uma ferramenta administrativa, essa ferramenta certamente vai contribuir com o sucesso dessa empresa no mercado. E a aula de hoje é justamente sobre tecnologia logística. Iremos abordar alguns tópicos importantes da logística, como seu histórico, o seu processo sistêmico, a logística é um processo sistêmico, né? A cadeia de suprimentos, que é dividida em níveis, e a logística empresarial. Então são esses os tópicos que nós iremos abordar, e é importante que a gente fale um aspecto que muita gente pensa que a logística, né, é uma ferramenta recente, nova. Talvez a nomenclatura logística seja nova. Na verdade, a logística sempre existiu. Desde os tempos mais remotos, quando o homem começou a produzir no local mais do que ele necessitava, ele começou a necessitar também de armazenamento, começou a necessitar de transporte para poder trocar, comercializar a sua mercadoria com seus vizinhos. Então, na verdade, a logística não é um processo, não é uma ferramenta nova, ela sempre existiu. Dito isso, é importante que a gente aborde um histórico da logística. A logística teve o seu desenvolvimento efetivo nas guerras ao longo dos anos. Ela era considerada, para o Exército, um setor estratégico na retaguarda. E nesse setor era feito o estudo do inimigo, planejamento militar, ou seja, planejamento de deslocamento de tropas e suprimentos. Então, foi nesse ambiente que a logística se desenvolveu. E a gente sabe que o Exército sempre foi sinônimo de hierarquia, de obediência hierárquica, de disciplina, e foi nesse ambiente que a logística se desenvolveu e obteve sucesso, e tem sucesso até hoje. O empresário, percebendo isso aí, né, o que ele fez? Observando que as características militares da logística apresentavam muita afinidade, muita sintonia com as características da logística no setor empresarial, ele começou a introduzir a logística dentro desse setor. E foi a partir da década de 50, de 1950, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, que efetivamente ela começou a ser introduzida dentro do setor empresarial. É evidente que nessa época ela não era tão abrangente e tão integradora como é a logística moderna. Mas foi realmente nessa época que ela já começou a ser introduzida nesse setor empresarial. E com relativo sucesso. Ela foi, nesse setor, inicialmente só dentro do setor empresarial da distribuição física, justamente pela sua origem, pelas características da sua origem, que o Exército sempre tratou com transporte, movimento de tropa, deslocamento. Então foi nesse setor empresarial, na distribuição física, que inicialmente ela começou a ser introduzida no setor empresarial. A partir da década de 80, foi se tornando mais abrangente. A administração da logística foi se tornando mais abrangente. Começaram a ser incorporados outros setores, como o suprimento e a produção, manufatura da empresa. E essa incorporação, ao longo do tempo, veio mostrando resultados bastante animadores para os empresários, o que veio a consolidar, de uma vez por todas, a maior abrangência da logística, envolvendo todas as etapas, todas as fases do setor empresarial, ou seja, o suprimento, a produção e a distribuição física, todas integradas e administradas pela tecnologia logística. Agora nós vamos abordar a conceituação da logística. A conceituação da logística, a gente pode dizer que ela tem duas formas de ser conceituada.
a maneira formal, que é aquela maneira que a gente encontra nos dicionários, nos vários dicionários, e a maneira técnica de conceituar logística, que é aquela conceituação dada por profissionais, por estudiosos da logística. E essas conceituações, é importante que a gente mencione essas conceituações. Vamos começar analisando o conceito formal, que é aquele conceito da logística em que a gente encontra nos dicionários, nos vários dicionários que existem da língua portuguesa. Logística é a parte da arte militar relativa ao planejamento, transporte e suprimento das tropas em operações. Denominação dada pelos gregos à arte de calcular ou aritmética aplicada. Lógica simbólica, cujos princípios são os da lógica formal e que utiliza símbolos matemáticos em vez da linguagem gramatical. Através dessa definição formal e conhecendo a moderna logística, a gente pode observar que ela avançou em muitas outras áreas. Hoje a logística é uma ferramenta operacional que tem uma ampla área de atuação e abrangência, e nos mais diversos setores empresariais. E isso aí, evidentemente, encaminhou a que os estudiosos da logística fizessem conceituações menos específicas, mais abrangentes, né, e mais voltadas para o setor empresarial. E dentre essas conceituações, a gente pode apresentar a conceituação de um estudioso da logística, o Daskin, que diz: a logística pode ser definida como o planejamento e a operação dos sistemas físicos, informacionais e gerenciais necessários para que os insumos e produtos